Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo para você. E eu proponho aqui neste vídeo uma reflexão devido aos fatos da semana em que o Grupo Globo, de certa forma, atacou o Flamengo, né? Seja com a declaração do Gilmar Ferreira no Sport TV, seja também com a história da transmissão do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, em que foi falado que o lance do Matheus Henrique no Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo, logo aos 14 minutos de jogo também, lembrou a entrada do Pulgar no Fux, né? No jogo da final da Libertadores de 2025. Entrada esta, aliás, que motiva erroneamente o técnico Abel Ferreira do Palmeiras a falar em asterisco. Asterisco é o caramba, tá? Por que não foi falado sobre a entrada do Rafael Veiga aos 14 minutos de jogo no Carrascal, que era uma entrada também semelhante àquela? Ora bolas, por que não foi falado sobre isso? Havia a possibilidade de colocar-se à mesa o contraponto, a entrada do Pulgar e também a entrada do Rafael Veiga no Carrascal, porque foram duas entradas que o árbitro do jogo, Dario Herrera, à época, considerou normais de jogo. Ele adotou um critério que, por sinal, foi adotado também no jogo entre Flamengo e Cruzeiro pelo árbitro argentino da partida, que preferiu não expulsar Matheus Henrique do Cruzeiro. Então é uma linha de critério, a gente pode discutir, você pode discutir esse critério, inclusive, mas na transmissão da Globo falou-se apenas do lance do Pulgar. Asterístico é o cacete, coisa nenhuma. Aliás, foi uma transmissão que desinformou as pessoas. Foi uma desinformação, porque a partir do momento que você joga isso, vira uma transmissão tendenciosa, vira uma transmissão altamente tendenciosa, tá? Então eu acho que foi um ataque, sem dúvida nenhuma, da Globo ao Flamengo. E no Sport TV, o comentarista Gilmar Ferreira, que eu respeito até, falou que o Flamengo não tinha caixa e não tinha dinheiro. Disse textualmente isso. Isso motivou um vídeo de mais de 15 minutos aqui no canal, com colaboração do professor Marcelo Munch, em que destrincha o balanço financeiro do Flamengo referente ao primeiro semestre. E mostra que o Flamengo tem mais de 100 milhões em caixa. E mostra uma previsão de capacidade de faturamento do Flamengo acima dos 2 bilhões de reais para este ano também. A exemplo do que aconteceu em 2025, turbinado também pela participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e também além da participação, claro, pelas premiações, pelos bons desempenhos em Campeonato Brasileiro, bons desempenhos em Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Isso não é tolerável. Isso não é tolerável, tá? Porque passa a impressão de que, peraí, o Flamengo é o clube a ser atacado. Por que é o Flamengo? Porque vale atacar o Flamengo para essas pessoas? Para o Grupo Globo? Por quê? Um jogo transmitido em rede nacional, inclusive para São Paulo, onde eu moro, na partida entre Cruzeiro e Flamengo. Uma baita de uma audiência. Porque é o Flamengo. Ou se fosse Cruzeiro e qualquer outro time, a partida seria transmitida em rede. Onde está o critério dessa história? Cadê o critério dessa história? Porque no jornalismo você sempre tem que enxergar os dois lados, por mais que você não concorde. Por mais que você não concorde, é uma premissa do jornalismo. Isso se aprende na faculdade, hein?
Você dar voz aos dois lados, procurar sempre os dois lados. E não foi o que aconteceu. Então a Globo deu um show de desinformação nesta semana, e isso motiva este vídeo, porque eu estou indignado com essa história toda. O Flamengo constantemente é atacado, seja na Globo, seja fora dela também. De onde veio o dinheiro? Ouviu-se isso também durante muito tempo, em programas esportivos também do Grupo Globo. O Neguebinha para o Vinícius Júnior, de onde veio? Num programa do Sport TV, né? Então há um ataque sistemático, sim, ao Flamengo. E há muita gente ali, muita gente para poder dar o contraponto. Foi brilhante o Eric Faria na rede social dele. Eu não assisti ao programa, mas na rede social dele ele falou sobre essa questão do asterisco, que não existe asterisco nenhum, de forma nenhuma. Cadê o asterisco nessa história? Coisa plantada e iniciada pelo técnico Abel Ferreira e pela Leila Pereira também. O Abel Ferreira, sempre que tem oportunidade, técnico do Palmeiras, aliás, que está há muito tempo no Palmeiras, que fez durante um tempo um belo trabalho à frente do Palmeiras, ele fala em asterisco, conclamando o torcedor que embarcou nesta semana, a turma da Mancha Verde, ao falar e escrever o manifesto sobre acabou a paciência com também um asterisco. Então isso influencia as pessoas. Quando uma pessoa assiste a transmissão da Globo, havia duas opções, Globo e Paramount Plus. Quando na transmissão da Globo, que é uma transmissão de massa, na TV aberta, é falado isso, quem assiste ao jogo vai falar, pô, aquele lance do Matheus Henrique lembrou o lance do Pulgar. Por que não foi falado, então, do lance do Rafael Veiga, que deixou o Carrascal em maus condições para aquele jogo? Quem não se lembra, o Carrascal ficou mancando um tempo depois daquele lance. Ora bolas! Então, se era para expulsar um, era para expulsar os dois. E se era para expulsar os dois, era para expulsar o Matheus Henrique no jogo contra o Cruzeiro também. Então, a adoção de um critério linear, aliás, o homem do VAR, no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, era o mesmo da final da Libertadores da América do ano passado. Então, é necessário criar-se um critério linear para que não haja confusão na cabeça dos jogadores. Isso é fundamental. Quando a gente pede um critério na arbitragem, é sobre isso que a gente está falando. Eu não quero nem entrar no mérito aqui se o Matheus Henrique deveria ser expulso ou não, mas eu quero entrar no mérito do ataque do Grupo Globo ao time do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.